Olha, e hoje a gente vai nos transportar. Vamos nos transportar para um dos locais mais sagrados e significativos da Terra Santa, a Basílica da Natividade, construída sobre o lugar onde, segundo a tradição, Jesus nasceu. Acompanhe a reportagem. No coração da Terra Santa existe um lugar sagrado que guarda o mistério do amor infinito de Deus. Em Belém, ergue-se a Basílica da Natividade, o local onde, segundo a tradição, nasceu aquele que se fez pequeno em um gesto de humildade para elevar a humanidade. Aqui, Jesus veio ao mundo de forma simples e discreta, diferente das grandes figuras da história. Ele nasceu em uma manjedoura, sem luxo ou status. A partir do mistério da encarnação do Senhor, nós conhecemos de fato como Deus Ele é, como Deus nos ama. Então, a humildade está justamente nisso. O Senhor, que podia optar por nos salvar de tantas formas, de tantas maneiras, Ele quis, no tempo e na história, assumir a condição humana para poder devolver a nossa dignidade que havíamos perdido. Para entrar na Basílica, é necessário passar pela Porta da Humildade, uma entrada de pouco mais de 1 metro de altura. Essa estrutura obriga os visitantes a se curvarem ao entrar, um gesto simbólico que nos lembra da simplicidade do nascimento de Jesus Cristo e a importância da humildade na fé cristã. Você de fato tem que se encurvar para passar por ela. E hoje, logicamente, o grande significado é de se fazer a reverência ao verdadeiro dono daquela basílica, que é Jesus Cristo. Ali abaixo daquela basílica está a gruta, chamada Gruta da Natividade, onde a tradição cristã acredita que Jesus nasceu. Portanto, você faz uma espécie de quase que uma genuflexão, quase que deve ajoelhar para entrar dentro dessa basílica. O motivo histórico é porque, na Idade Média, muitos senhores, cavaleiros, entravam com um cavalo na igreja. Então, para evitar essa espécie de profanação do local, foi construída essa pequena porta onde os cavalos não podiam entrar. A única dúvida que nós temos hoje histórica é se ela foi construída na época dos cruzados ou um pouco depois na época dos otomanos. Mas, de qualquer forma, o sentido dela era evitar que os cavalos profanassem o local. E hoje ela ganhou um outro grande significado, que é essa justamente de reconhecer o Senhor do Universo que ali está. As igrejas, pelo menos o mais adequado que seja, que todas as portas de entrada das igrejas, elas tenham uma abertura dupla, né? Então, de maneira que isso possa refletir a humanidade e a divindade de Cristo, né? Então, já na arquitetura sacra, a porta tem um sentido, ela tem um significado, né? Nós passamos pela porta que é Cristo para chegar à salvação. Então, na Basílica da Natividade, os arquitetos, quando projetaram, tiveram, acho que, essa sacada muito genial, né? Para se adentrar ao mistério de Deus, a gente também precisa se curvar. Nós também precisamos nos prostrar diante dele, né? Como diz o salmista, vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Nós precisamos também ter essa reverência e esse sentido de humildade, porque o próprio Deus foi humilde e aceitou assumir a condição humana. O próprio Deus também desceu das alturas para que pudéssemos chegar até ele no mais alto também. Hoje, católicos, ortodoxos e armênios compartilham esse espaço sagrado. Cada grupo tem horários específicos para realizar suas celebrações. Esse convívio simboliza a necessidade de respeito e unidade entre diferentes tradições cristãs. Essa igreja, ela já em si só respira essa humildade. A porta só nos lembra isso, que não obstante as diferenças, não obstante as culturas, o local é um local de humildade, respeito e paz. Porque ali está o local do nascimento daquilo que nós chamamos de príncipe da paz. E tudo isso nos recorda que a humildade é um dos princípios fundamentais da vida cristã, refletindo o próprio exemplo de Jesus Cristo. Muitas vezes a nossa condição humana
que é marcada pelo pecado, que é marcada pela fragilidade, não consegue chegar plenamente. Então, este gesto físico de curvar na porta para poder entrar por ela, também precisa ter uma disposição interna dentro de cada um de nós. Diante da grandeza de Deus, a gente se curva. Diante da grandeza de Deus, nós nos colocamos em atitude de humildade. Diante da grandiosidade do amor de Deus, nós reverenciamos. O que é muito profundo também é a gente pensar na seguinte perspectiva. E isso não se trata de um panteísmo, né, de enxergar Deus em todas as coisas criadas. Mas, diante do mistério do amor de Deus que se faz homem, nós também precisamos nos reverenciar diante do outro, porque o outro também é uma forma de se conhecer também a Deus. Então, precisamos estar imbuídos desse sentimento de humildade que deve ser uma característica própria de todo aquele que é cristão, de todo aquele que conhece a Cristo, de todo aquele que quer de fato chegar até Ele. Precisa ser humilde, precisa se curvar, precisa se reverenciar. E é a TV Pai Eterno dando a oportunidade a você, viu, de ir a muitos lugares que fisicamente a gente não consegue ir, mas levando você a vários locais que fazem sentido à nossa fé.